Bem-vindos ao primeiro episódio do Dancing Movie, um podcast para falar sobre a dança, a valorização da dança em Taquaritinga. E com vocês, temos aqui duas convidadas importantíssimas para Taquaritinga, Denise Lucilento, um dos nomes mais importantes da dança em Taquaritinga, e Bárbara Ordine, atriz, mãe, bailarina e tudo mais. Quem é Denise Lucilento? Denise Lucilento é uma mulher, mãe, dizadora, artista da dança e visagista. No visagismo, né, que é com cabelos, eu recorto, eu desenho o que a persona me direciona, o que ela me fala da personalidade dela. E construo a moldura que ela está naquele momento com aquela máscara e vejo isso como uma composição coreográfica. Então, quando me perguntam assim, você gosta mais de trabalhar com cabelos ou com dança? Para mim, eles se fundem, eles são a mesma coisa. Com a dança, eu crio, eu estudo, eu direciono corpos, sempre para dar mais possibilidade para um movimento, para um repertório maior de movimento para a nossa fala, né? Porque o instrumento da fala, da dança, é o corpo. Então, eu sempre procuro construir o meu corpo e das pessoas que dão os corpos para mim, para dar possibilidade para ampliar esta fala, né? Esse repertório. Nestes 33 anos que eu trabalho profissionalmente com dança na área de educação e do palco, neste trilho, eu desenvolvi uma metodologia autoral que eu chamo o Corpo que Habito, inspirada na técnica de Isadora Duncan. E com esta metodologia, né, o Corpo que Habito, eu circulo tanto na nossa cidade como na região, em outras cidades, ministrando um curso propondo, né, um curso de capacitação para professores, para bailarinos, para buscarmos a dança autoral, né? A Isadora Duncan, minha inspiradora, ela tem uma frase dela que é: danço o que sou. E isso é muito, muito forte. Então, hoje, nosso ofício, né, faz essa troca entre a vida e o quanto que a gente trabalha. Então, hoje eu danço o que eu sou, ministro as aulas de dança como sou, e o meu universo hoje é deste universo 40 mais, 50 mais, ou ageless, ou tem mais nomes, né, para isso. Então, neste momento agora eu pesquiso este corpo, né? Essas pessoas com tantas histórias, este corpo com tantas marcas e tantas histórias, este corpo que eu tenho agora, não é? A Denise Lucilento também é aluna, né? Eu faço aula na Escola Contemporânea de Dança lá de Salvador, da técnica de Isadora Duncan, onde eu me alimento, e faço aula com Michele na MUF, do Feminicrio, né? Michele do grupo, né? Da companhia Feminicrio, de danças urbanas. Também trabalho como produtora e diretora artística em projetos que fazemos através dos editais da Lei de Fomento na Arte. E sou espectadora, sou plateia, sou fã desses alunos maravilhosos, hoje profissionais, fodásticos, que fazem espetáculos maravilhosos. Então, hoje sou plateia, sou fã, gosto da técnica, gosto de iluminação, gosto muito de ficar na técnica. Denise Lucilento é esta pessoa que pulsa no coração o movimento. Que nos orienta, né? Que a gente vive chamando de, olha aqui, ajeita aqui, vê o que você acha, né? E vou com o maior prazer, com grande prazer. E a Bárbara Ordine?
Vamos lá, né? É tão lindo ouvir a Dê falar, a gente até sumiu as palavras aqui, gente. Bom, a Bárbara é uma pessoa em constante construção. Hoje eu tenho 38 anos e a minha parte maior, assim, né? Meu momento de maior dedicação é o maternar, como você falou, né? Eu sou mãe de 2 meninos, João e Joaquim, de 3 e 5 anos. Mas também sou psicóloga, né? Faço atendimento online, que é o que eu consigo gerenciar na minha vida nesse momento, né? No período que eles estão na escola. E também faço assessoria para o meu pai, que ele tem negócios imobiliários, né? Então, o meu lado artístico de produtora, diretora, edição, eu acompanho ele, né? Na parte de edição dos vídeos, né? Roteirizo. Ele fala, Bárbara, eu não sou ator, né? Eu sou só cantor e tô vendendo imóvel. Eu falo, não, mas eu Gesticula, pai, gesticula. Vamos. Não, vamos construir. Então, eu vejo para onde a gente vai, aí eu faço o roteiro daquela casa, pra gente, né? Vender de uma forma diferente, ser um atrativo. Né? Mas uma amante também da arte, qualquer tipo de manifestação artística, eu tô dentro, gente. Então, assim, seja para visitar um museu, ou um espetáculo de dança, teatro, ou assistir boas séries que a gente tem hoje no streaming. Então, tudo que é relacionado à arte me chama, me encanta, me devolve, né? Eu falo que quando eu tô afastada das artes, do mundo, desse universo, eu sinto que eu vou adoecendo, eu vou murchando. É a aguinha que a plantinha precisa, né? Então, hoje, o meu tempo maior né, sendo mãe e atuando nessas áreas. Mas, daqui a um tempo, eu sinto que eles vão crescer mais um pouquinho e aí a Bárbara atriz, a bailarina vai voltar em cena, né? São os personagens que a gente vai vivenciando no decorrer da vida, né? É muito difícil esse, mas vale a pena, porque quando eles crescerem eu vou olhar para trás e falar assim, a minha contribuição eu fiz, né? Quem sabe virem também artistas, né? Sim. Que não é muito difícil, né? Porque a família inteira é artista, como é que faz? Então acho que é mais ou menos isso, né? É isso, meninas. E qual foi o primeiro contato de vocês com a dança? Foi amor à primeira vista? Como é que foi? Bom, desde criança, muito pequenina, eu já improvisava na sala da minha casa, da casa da minha mãe, e dançava Rita Lee, Pink Floyd. E os meus pais, eles me incentivaram muito, porque eles me levavam muito ao teatro, a exposições. Eu tive uma avó artista também, então a arte já desde criança entrou em mim e nasci com o movimento. Aí logo depois eu entrei, a minha formação técnica iniciou lá na ITAM, Santa Cecília, e na Renata Arte Balé, que era uma escola que tinha na mesma época aqui particular. Da Renata e da ITAM, eu fui fazer um curso técnico em Ribeirão Preto, da Rose Ballet School, e logo já ingressei na faculdade de dança, na Uniceb, em Santos, aonde eu me deparei com a dança moderna e com a dança teatro, que foi o lugar que eu me encontrei, né? Dali, da faculdade, me encontrando com essas áreas, eu fui fazer um curso de especialização na Argentina, com a Patrícia Stocoi, que é a fundadora da Expressão Corporal. Então, fui lá me especializar em expressão corporal e senso-percepção. Dancei em São Paulo, numa companhia que chamava Centro de Encontro Nacional das Artes. E também trabalhei na Unesp como coreógrafa e ministrando alguns cursos fora de São Paulo, né? Tudo isso em São Paulo. Depois, eu fui convidada pela Darcy e pela Darcy Ferrari, que era diretora do conservatório, pela secretária de Educação, Angélica Malaquias, para vir formalizar, junto com elas, o curso técnico de dança da ITAM, que era um curso de dança que já existia há muitos anos, até num formato de curso técnico, mas ele precisava desse registro no MEC. E eu, já formada na faculdade de dança, tinha capacidade de estar orientando tudo isso. Então, vim para Taquaritinga, formalizamos o curso técnico, né? Fomos aprovados pelo MEC, a ITAM virou uma escola técnica de dança. E
Dali vim ministrar aulas dentro desse curso técnico, então dei aula de moderno, de composição coreográfica, história da dança. E dentro da ETAM, eu também fui responsável técnica do Pontos de Cultura, né? Foi através de um projeto meu, a ETAM foi contemplada Pontos de Cultura, né? Pontos de Cultura Curti Dançando. E que mais? São os primeiros passos só? Teve algum momento, assim, na sua vida que você pensou, vou fazer uma outra coisa? Que você fugiu desse lado artístico ou não, assim? Não, eu acho que eu tive esse momento de susto quando eu entrei na faculdade de dança, né? Porque nós somos do interior. E na minha época, isso em 88, né? Era um interior muito distante de São Paulo, das cidades grandes, porque a gente não tinha informação, não é como hoje a internet. Uhum. Então, logo que eu entrei na faculdade de dança, que eu cheguei, assim, eu levei um susto, né, com a realidade que nós não tínhamos, principalmente com a dança moderna, que eu não conhecia, e que lá já era, assim, uma coisa, né, como é o balé clássico para nós. Então, eu levei um grande susto, de até assim, né, ficar, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Mas logo eu encontrei num curso a Débora Kalmar, que era filha da Patrícia Stokoi, e ela me incentivou e falou que eu tinha toda essa coisa da expressão dentro da dança, já começou a falar da dança-teatro, e aí dali eu fui me encontrando, eu falei, não, é o meu lugar, né, a dança. Então, dos primeiros passos para sempre. Foi paixão à primeira vista. Completamente. E hoje eu falo que é amor, né? A Isadora Duncan, ela tem uma passagem muito interessante. Uma vez perguntaram para ela assim, o que era mais importante na dança? Para ela na dança. E aí todo mundo esperava que ela ia falar sobre o plexo solar, que é o motor da técnica dela, sobre sobre o spiral, né, dos movimentos em S, das curvas. E não, ela disse que o mais importante era o amor. E né? Para ser artista, você tem que amar muito. E nós amamos nosso ofício, não é? Que lindo. E você, Bárbara? A Dê falando, eu imagino ela, eu falo que a minha mente, ela não para. Eu não sei, gente, meu cérebro, ele funciona, eu já tava viajando aqui, imaginando você, menininha, dançando Rita Lee, com essas referências. Gente, como é importante, né, referências, assim, interessantes que os pais ofereçam para os filhos. Demais. Na verdade, eu também, né, meu pai, meu tio, sempre, meus avós, viviam nos palcos, mas no caso deles era música, cantores, né? Eu até tentei, me arrisquei, mas não vai, gente, não consigo, não flui muito bem. Mas eu estava sempre no palco com eles, né? Na época existiam muitas bandas bailes, então os clubes, né? Então eles cantavam carnaval e tal, e eu estava junto. Eu subia e aí depois eu chorava porque me tiravam do palco e eu queria ficar lá dançando e só sentindo, né? E sentindo a música tocar em mim e sem saber o que eu estava fazendo, né? Tem até vídeos com 2 aninhos de idade dançando no aniversário. E eu era filha única. E minha mãe, a princípio, me colocou no balé para socializar. Né? Eu tinha até amigo imaginário na época, era assustador. Então, deixa a menina parar de conversar com essas crianças invisíveis, vamos deixar ela conversar com crianças reais. E foi, né? Então, muita paixão, muito amor, muita troca. E era só 2 vezes na semana, né? Então, com 6, 7 anos, eu entrei no conservatório, né? Na Escola Técnica de Arte Municipal aqui da cidade, que ainda era gratuito, né? Então, minha mãe só pagava o figurino na época que eles conseguiam se virar, né? Aqueles perrengues da vida. Mas eu tava lá 2 vezes na semana fazendo balé. E os anos foram passando e realmente eu fui sentindo que era um lugar em que eu era muito feliz. Em que aquilo me deixava assim em êxtase, né? Essa é a sensação do artista. Sim. Em cena, ou criando, ou discutindo arte, né? E eu levava aquilo para minha escola, levava para o grupo, levava até para catequese, porque dançava na igreja, as danças, enfim. Então, era uma extensão minha, aquele ambiente, né? Aí os anos foram passando
E aí, como toda aborrecente, eu falei, ai, acho que eu vou parar, porque minha mãe, não, agora vai começar o curso técnico, né? Agora você vai poder ser professora de dança. Já pensou? Né? Então, assim, eu falei, pode ser, né? E começou o curso técnico, foi ficando mais difícil, porque tinha teoria, mas a gente começou com as outras aulas. Então, eu fazia até então só o balé, até a 8ª série, né? Que é o 7º ano hoje em dia. E aí, fui apresentada a dança moderna, contemporânea, a dança do ventre, o jazz, o sapateado. E eu sentia que cada modalidade eu podia ser um ser. E aí eu falava, mas tem uma coisa estranha, porque eu gosto de ser várias personas, mas peraí, né? Mas tudo bem, os anos foram rolando. E lá atrás, só voltando, no Festival Mágico de Oz, eu tive a oportunidade de fazer uma cachorrinha, o Totó, no caso, né? Era o cachorrinho da Dorothy, e eu fiquei o tempo todo em cena. Então era um catacalzinho, assim, pequenininha, e eu tava aquele espetáculo 2 horas em cena, e não sentia a hora passar. Então eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Gostou da sensação, Então, né? aí fui picada, e como a Dê falou, né? Hoje eu não atuo, assim, diretamente, mas eu revivo isso. Gente, se eu falar pra vocês que é todos os dias, vocês não vão acreditar, mas todo dia eu sinto alguma coisa daquela época que eu vivi e aquilo ficou na memória corporal, afetiva, de tão intenso que foi. E aí os anos foram passando, me formei em dança e paguei a minha faculdade de psicologia graças ao curso de dança regularizado aqui pela ETAN, né? Os 5 anos de faculdade, eu comecei a dar aula de dança, o primeiro ano, fiquei os 5 anos, desculpa, que eu me emocionei, gente, até gaguejei. É que eu vou ficando emocionada. Então, os 5 anos, eu paguei a faculdade graças à minha primeira formação, que foi em dança, né? E foi muito forte os anos que a gente viveu juntos lá. Eu falo assim, né, que eu vejo você se emocionar, mas a gente que é artista, é até difícil de explicar o que a gente sente, não é? Uhum. Quando a gente tá numa aula, que a gente tá com a cabeça cheia, a gente chega e faz aquele silêncio, né, na mente da gente, e a gente só tá ali. E aí a gente vive aquilo ali. Você tá com uma dor no braço, você não lembra mais a dor no braço, acabou tudo. Vem uma luz, né? Não é? Entra uma luz. Ó, fiquei até arrepiada. E aí, só pra fechar, esse curso foi muito gostoso por causa disso. Porque a gente podia experienciar, eu falo que eu fui privilegiada, porque eu convivi com 3 mestres, inclusive uma delas tá aqui na minha frente, né? Cada qual com a sua personalidade. Então, uma menina de 16, 17 anos, bebendo da fonte de grandes mestres, assim, todos os dias, porque a gente respirava conservatório de segunda a segunda, principalmente em época... Tinha que fazer todas as aulas, né? Então, eu agradeço muito a Deus, assim, por ter, né, tido essa paixão, né, flerte, né, aí paixão, virou amor, tá aqui como uma recordação muito boa. E fica pro resto da vida, né, no corpo e na mente, como você disse. E quando Bárbara foi Totó, nós já víamos uma artista nela, das artes cênicas. Tanto eu, como a Helenice, como o Chiquinho, a gente falou, ela vai ser da dança, mas ela vai ser das artes cênicas. Então, eu acho que é aquilo que eu falei dos papéis. Você era muito pequena. Quantos anos você tinha? Tinha 7 anos, né? E eu assisto hoje, eu vejo... eu mais atuava do que dançava. Porque na dança, a pirueta saía meia torta. Então, Era muito pequena. Mas assim... Mas na atuação, na verdade, meu Deus, o corvo tá vindo, a bruxa verde, né? E aí a menininha acreditando naquilo, então... Foi bom, foi gostoso. Você chegou com o personagem pronto, assim, não precisava moldar. Ela chegou. Era dela, né? Ela era o Totó. Era o Totó. Muito bom. Nasce, né? Não tem jeito. Muito bom, gente. Bárbara, sobre aquele documentário que vocês fizeram, Por Trás das Coxias, conta pra gente um pouquinho como foi o processo, qual foi a ideia dele. Olha, foi muito interessante. Mais uma vez, meus pais, né? Meu pai, meu grande incentivador, né? Eu tava só vivendo a minha maternidade, atuando bem pouco como psicóloga. Ele falou, vamos retomar as artes na sua vida. E aí saiu o edital da Lei Paulo Gustavo, aqui na nossa cidade. Ele falou, escreve. Por que você não fala sobre a formatura? Vão fazer 20 anos de formandas, né? Da primeira turma regularizada pelo MEC, né? Na ETAN. E fala um pouquinho como que foi a turma. Vocês eram muitas meninas. Aí eu falei, será? Eu falei, eu não sei produzir, dirigir, editar, porque eu falei, vou fazer tudo, né? Vou tentar fazer tudo, vou com a cara e com a coragem. Atuar, dançar, ok, mas fazer tudo isso? Então eu falei, não, vou aceitar o desafio. Mas a gente mexeu num lugar muito delicado.
Letícia, porque assim, eram mais, acho que quase 20 meninas, aí tinham os 3 professores, mais a diretora, que eu peguei, assim, os personagens principais. Não ia dar um documentário, era 40 minutos, virou 1 hora. Então, assim, eu tentei, mas eu queria ouvir dessas pessoas, de todas essas meninas que vivenciaram, dos professores, como foi. Tanto que, né, a gente descobri tanta coisa linda, tanta dedicação dos nossos mestres, que eu consegui em 1 hora sintetizar um pouquinho de tudo aquilo, do olhar, né, da perspectiva de cada um, diante daquele momento de contemplação, que foi até um batismo, né, que no final das contas acabou sendo um batismo para essa primeira turma que abriu portas, graças aos nossos desbravadores, eu falo, né? Tenho muita gratidão por nossos professores terem acreditado na gente. E não era só talento, era 99% transpiração da nossa parte, né? E dos professores que perdiam ônibus, que deixavam famílias para fazer aquele sonho se concretizar, né? Um sonho que hoje muitas meninas aí com academias abertas, empregadas, pagando, né? Vivendo da dança graças a esse reconhecimento desse curso, né? Porque uma coisa quando você chega com um diploma, é diferente, você começa a ser qualificado, né, para um determinado cargo ou concurso, enfim. E aí, reviver tudo isso, a gente acabou fazendo um encontro, teve muita emoção. Dê, fala um pouco também o que você sentiu do processo, porque você também era meio que minha orientadora, né? Eu falava com quem que eu converso. Muitas meninas voltaram a dançar graças àquele encontro. Eu vi. Fizeram as pazes com o passado, né, Dê? Porque não é só riso, não, gente. Dança é riso, choro, choro. Muito choro, e aí depois volta o riso. A Dê também, acho que é legal a fala dela. Foi muito forte. Primeiro, assim, né, a importância do documentário maior, eu acho, é que cada um teve o seu momento de fala, de contar a história lá dentro, né? Porque uma coisa é uma pessoa contar, né? Eu conto a parte que o meu olhar. E você deu oportunidade para todos contarem, né? Eu, a Helenice, o Chiquinho, a Darcy e todas vocês. Mas, assim, essa volta no passado foi fortíssimo para todo mundo. Tanto que o dia que a gente se encontrou foi uma coisa, assim... Eu fui a pé até a Itã, parecia que eu estava numa escada rolante, assim. Andando numa escada rolante e um túnel do tempo. E eu acho que e é muito importante para a cidade ter essa história, né? Você foi muito feliz com o seu projeto. Ai, que bom. 20 anos, né? Parece que o tempo não passou. Parece que, assim, piscamos e 20 anos se passaram. E o interessante, Letícia, foi a energia que a gente vivenciou naquele encontro, que a grande maioria foi, não foram todas, mas a grande maioria esteve presente, né? Eu quis registrar para estar inserido também no documentário, fora as falas individuais, mas teve gente que não conseguiu ir, porque a gente vivia uma troca muito forte, além do profissional. Era uma família. Era estranho, porque era uma família. A dança uniu todo mundo, né? O amor pela dança uniu todo mundo de um jeito tão louco, forte. E essa família cresceu, e a família cresceu. E elas trouxeram, né, os outros da família, né? Isso. Mas foi muito interessante estar no YouTube, disponível, né? E que bom que a gente tem essas leis que incentivam, que aí, né, motivam a gente. Pouco, né? Para quem tá chegando, principalmente, né? As pessoas não têm noção, né? Como que faz para construir aquela história, e aí a sua história, né, ela você vai compartilhando um pouquinho da sua vivência com o outro, que vai compartilhando com o outro, e aí a gente vai levando isso pra vida, que vai facilitando a nossa vida também, né? Que a gente vai pegando o que tem de bom que a gente aprendeu aqui. Eu lembro que a primeira coreografia que eu vi da Denise, primeira não, eu vi várias, né? Mas uma que me pegou assim, que eu fui pra Ribeirão, eu tava fazendo balé, eu acho que foi Toque, era o nome. E eu fiquei impressionada, eu falei, gente, o que passa na cabeça dessa mulher? Eu falei isso. Eu falei, o que passa na cabeça dessa mulher? Que coisa espetacular, né? E aí, a gente que é artista, às vezes as pessoas olham de fora e falam, gente, realmente isso. Não consegue entender o que tá passando no palco, né? Na nossa cabeça faz super sentido. Nossa, e eu lembro muito assim...
claramente a sensação que eu tive daquela coreografia, que eu queria muito dançar ela. Eu falava, não vejo a hora de começar a fazer aula com a Denise. Porque, nossa, ela é muito doida, eu falava. Ela é muito doida, que legal. Nossa, acho que todo mundo tinha essa sensação, né? Nossa Senhora. Eu carrego um pedacinho de cada um. Acho que um pedaço se for fragmentar, um pouco eu me vejo como Denise, um pouco Helenice, aí o Chiquinho aparece. Eu até brinquei no documentário com ele que as músicas das aulas dele... Nossa Senhora, toca e a gente lembra a sequência. Eram uns hits das novelas dos anos 90, que quem não era... E agora a D, não sei se eu te falei isso, acho que não falei na entrevista. Você me fez ser uma amante de Cirque du Soleil. Eu tinha coleção do Cirque du Soleil por sua causa. As músicas das aulas dela. E depois eu repliquei quando fui dar aula numa escola, num colégio particular aqui. Eu usava nos meus festivais a trilha do Cirque du Soleil, graças a você. Que lindo. Tá vendo a influência? É. E a gente tinha tanta dificuldade para achar trilha naquela época, né? Nossa, que agora, né? Nossa, A gente fala aqui no celular exatamente o que a gente quer e ele entrega. Eu ia para São Paulo, entrava naquela FENAC, eu ficava 3, 4 horas com fone de ouvindo cada faixa para eu comprar o LP, né? O CD, não, na época já era o CD, para conseguir. E aí tinha aquelas... Então tinha países. E hoje é tudo tão tudo mais na mão, fácil, né? Dê, você se lembra quando a dança começou a ganhar força em Taquaritinga? Bom, eu acho assim, né? Acho não, foi assim. Em primeiro lugar, quando nós ocupamos o Cine Teatro São Pedro, né? Tudo aconteceu nos anos 90. Então, Guilherme Franco, que era um arquiteto, um grande arquiteto, ele trouxe um projeto que chamava Cinema na Praça, porque o cinema estava fechado. Então, ele trouxe esse projeto do Cinema na Praça, onde ele fez, né? Passou o filme, que era um filme belíssimo, agora me fugiu. Bom, e com este projeto, junto com a Culta, que era uma associação, uma ONG de Taquaritinga, que eram os amigos da arte, os amigos do cinema, eles começaram a captar recursos para a reforma do Cine São Pedro. Então, do Cine Teatro, né? Então, o Guilherme fez a planta dessa reforma e eles captaram recursos e todos se uniram. Eu era uma jovem, mas também estava dentro dessa união e todo mundo trabalhou muito para pôr o cinema, o nosso cine-teatro, né? Porque aí ele não deu para a gente só um cinema, a gente não ganhou um cinema, a gente ganhou um teatro. E eu acho que isso, né? Só de você ter... O teatro é o templo do artista, né? E isso já dá uma força fenomenal para qualquer artista, né? Ter o seu espaço. Já falei da Darcy, mas a vinda da Darcy, a Darcy como diretora na ITAM, né, uma artista visionária, junto com a dona Angélica, secretária da Cultura, formalizando o curso técnico de dança. O que aconteceu? Os nossos alunos conseguiram ter uma profissão. E eles foram para as escolas, porque, como eu já disse, a dona Angélica colocou no currículo a dança nas escolas. Então, difundiu. Com isso, chegaram os meninos para a dança. E isso foi muito importante para a dança em Taquaritinga. Até então, eram meninas que dançavam. Né? A gente tem o Francisco Duarte, que é um artista da dança da nossa cidade, que começou lá nos anos 70, mas muitos nem sabiam quem era o Francisco Duarte, não tinha essa ideia aqui. Então, a vinda dos meninos para a dança ajudou muito, potencializou muito, porque as meninas tiveram a oportunidade de ter um partner. E a dança, se ela é uma linguagem, ela não pode ser falada só por mulheres, né? Então, foi a outra força enorme que nós tivemos. E a dança de rua, né? A dança urbana, que chegou com o Caju no projeto Quartel Legal, que foi nos anos 90 também, final dos anos 90. Mas tudo isso, né, movimentou demais a dança. A ITAM cresceu muito, nós ganhamos muitos festivais. Em Joinville, né, conseguimos ir 2 vezes para lá, naquela época que era tão difícil.
Então eu acredito assim, que a dança, a maior potência dela, o que mais deu a potência para a dança foi o fato de ter o espaço, né? E dessa possibilidade, e essa formação, né? Porque o que acontece? Não só nas escolas, os nossos formandos, eles foram para companhias em São Paulo, eles foram para fora do Brasil, e todos que foram sempre retornam, sempre trazem um pouco, né? Nem todos voltaram para morar aqui, os que foram, mas sempre estão com a gente, né? Essa troca. Então foi por aí, foi assim. Anos 90, total. Inclusive, um dos primeiros... O primeiro Cia Festival foi lá no Cine de dança de rua. A primeira vez que a gente fez, eu acho que foi no Cine. A gente fez antes? Já era em outro lugar? Foi no Cine, né? Nossa, foi muito bom também. Era muito penoso, né? Não ter o palco, né? Era muito difícil montar um palco. Teve algum evento, alguma apresentação que ficou marcada na memória de vocês? São muitas, né? Vou falar de algumas, poucas, tá? Tá. O Espetáculo Mágico de Oz, que foi o primeiro espetáculo que nós trabalhamos, a Aitã, né? Eu, Helenice e Chiquinho, trabalhamos introduzimos a fala na dança, porque até então fazia-se no modelo do clássico, que era a mise-en-scène. E no Mágico de Oz a gente começou a introduzir a fala. Foi um espetáculo muito marcante que teve o Totó como artista. A Bela e a Fera, que foi um espetáculo grandioso, e falo que ele foi, né, um divisor de águas, porque assim, na Bela e a Fera, nós ocupávamos o teatro. A Aitã estava dentro do teatro. Então, as salas de cima do prédio, a gente dava aula lá, e o palco era nosso. Então, a gente descia a todo momento para ensaiar. Vocês já estavam lá o tempo todo. E aí, a qualidade fica muito maior do que você só ter o palco para um dia antes do espetáculo para fazer um ensaio geral, né? Então, eu acho que... Então, a Bela e a Fera foi também um dos espetáculos... Foi bem marcante, de convivência. E o circo, por quê? Teve uma época que o cinema foi fechado, o Cine Teatro fechou para uma nova reforma. E ele ficou por um bom tempo fechado. E nós não tínhamos mais palco, né? E aí a Danila, que se formou junto com a Bárbara, mas na época já estava dando aula na Aitã, porque a Helenice tinha se aposentado, ela junto comigo, a gente falou, bom, nós vamos fazer o circo, um espetáculo do circo, e nós vamos trazer o circo para a cidade. Então, nós fomos até Ribeirão Preto, falamos com o pessoal da cidade do circo, e eles vieram para Taquaritinga e montaram o circo com um palco para a gente dançar, e nós fizemos o espetáculo que chamava O Circo, e teve essa fusão, e que foi muito legal, das crianças terem a oportunidade de conhecer esses artistas, né, que se maquiam do lado do palco, né? Eles não têm camarim. E eles fazem múltiplas tarefas, né? Eles vendem pipoca, eles sobem na lira. Montam um circo antes de fazer tudo. Então, foi assim, super emblemático essa vinda. E depois, no outro ano, nós fizemos de novo o Pinóquio com o circo, até o teatro ficar pronto novamente. E assim, dos festivais competitivos que nós íamos, são inúmeras histórias. Uma mais maravilhosa e uma mais maçante que a outra, né? E os perrengues. Os perrengues, as pneumonias de dormir no alojamento, né? E a Aitã tinha muitas coreografias. Não era assim? A gente tinha assim, se tinha uma semana de viagem na cidade, nessa semana às vezes a Aitã apresentava 2 coreografias por dia. E nós, né, sempre andando a pé, indo para o teatro, voltando. Tem muitas histórias.
São muitos anos. E aí, Bárbara, o que você tem pra contar pra gente? Eu vou concordar com a Dê. Pra mim foi o Mágico de Oz, que é quando eu fui corrompida pelo mundo das artes, com certeza, né? Tava lá o tempo todo em cena. Foi muito mágico, porque é um clássico, né? É um musical, um clássico, né? E também me fez despertar essa paixão por encenação, né? Dramatização e dança. Lá na frente, nos anos 2001... foi o Castelo Rá-Tim-Bum, pra mim, muito forte. Tinham poucos alunos naquele espetáculo, eu lembro, né? Que também é um clássico da TV Cultura. E eu interpretei a menina Azula, que era uma menina azul que chegava e ninguém queria brincar com ela porque ela era azul. E nesse ano, nós tivemos as primeiras falas gravadas. Então, ali que eu falei, não, eu preciso fazer teatro e TV assim que eu terminar esse negócio. E aí, né, foi essa também que me marcou, porque além de também poder dançar na ponta, né, que era nosso desejo de menina, né, quando tá fazendo balé, ter a fala. Então, eu podia dançar, ir lá e falar. Tudo bem que era dublado, né, gente? A gente dublava. Mas também foi muito marcante. E pra fechar, Alice. Muito difícil muito dublar. Difícil, Muito muito difícil dublar, difícil. né? Ao vivo lá, encaixar com a voz. E Alice no País das Maravilhas, que ganhou 2 versões. Na primeira parte com balé e na segunda com jazz moderno. E eu fiz uma lagarta muito maluca, que contava toda a história, totalmente remoldada, né? Sim. Então, também a Alice marcou, e a formatura da dança, que pra mim também foi muito forte. A formatura foi. Né? Porque eu sentia também que o meu tempo com a dança se congelou, como tá até hoje. Nunca mais eu voltei a dançar como eu dançava com aquela entrega. Então, também foi forte esses momentos. Acho que foram os mais marcantes. Você dança em casa ainda? Danço com os meninos, né? Que, né, a gente viu o Michael ali, eu ligo lá na Alexa, danço com eles, estimulo demais, né? Eles fazem aula de música e tal, né? Ainda não fazem dança, mas aula de música eles já fazem, né? Mas eu sinto que em algum momento não tem como correr muito, né? São as nossas fases, né? Da vida. A formatura, ela foi muito, assim, existiam turmas muito antigas que voltaram para Itã para fazer a formatura. Então, vocês eram em 20? Por aí. Em 20, mas assim, de várias idades. Então, assim, eu acho que a formatura foi muito forte para todo mundo, né? Foi uma coisa inesquecível. Um fechamento forte de ciclo, né, também, assim. Porque as meninas tinham feito já várias matérias, teorias, porque estava, assim, quase na boca do gol, né? Para o curso ser reconhecido. E aí, em 2004, a gente, né, conseguiu aí, com o empenho dos nossos professores, da direção. Importantíssimo, né? Também, para todo mundo, né? Até hoje. E o Mágico de Oz também, eu gostaria de falar isso, nós somos um trio, né? Eu, Helenice e Chiquinho. Mas no Mágico de Oz tinha o Francisco Urzi, que hoje está em São Carlos. Ele era professor de contemporâneo aqui, então nós éramos em 4. Ele foi o homem de lata. Ele foi o homem de lata. Muito legal. Que gostoso. A gente fez festival que eu não lembro. Teve um festival que choveu no cinema. A Branca caiu de uma Neve. cachoeira. Era a Branca de Neve. No meio do espetáculo ficou a cachoeira. E a gente não parou. Foi a Branca de Neve, Né? porque os perrengues, E o espetáculo acontecendo. E as mães no lá. mesmo espetáculo, se eu não me engano, o Guilherme Mantese, ele torava o som, a iluminação, e estourou a caixa de iluminação e pegou fogo, gente. E a caixa ficava lá embaixo, a gente lá em cima na técnica, eles dançando, e a gente não viu pegar fogo. Quando viu, o fogo estava grande. E aí eles falaram assim, vai ter que terminar, vai ter que parar o espetáculo. O Guilherme falou, imagina, foi lá, apagou o fogo. A gente continuou. Aquela coisa raiz e gostosa, gente. Meu Deus. A gente fica nostálgico por causa disso. Não é? Aquele negócio... Ai, não era muito fácil, né, gente? Vamos falar a verdade. Não Mas foi muito acha? difícil. Não, a gente deu risada, mas na hora dava frio. Mas foi gostoso demais. Uma coisa também que eu acho legal a gente falar, a gente já tá falando sobre isso, é que quando a gente tava com a Desca, e aí o Caju falou assim, não, vou abrir uma seleção pro pessoal do Etan, pra coreografia, pra gente ir pra Santa Catarina, você lembra, Gero? E aí veio Alexandre Calerá, a Lígia, Thaís Dib, o Rafa. Nossa, quanto tempo que eu não vejo o Rafa. E aí
toda essa galera, chegaram lá, fizeram seletiva, todo mundo passou, é lógico, né? Não sei nem pra que teve seletiva. E aí, logo depois disso, o pessoal mais novo começou a se interessar pelo balé e pelo Sim. jazz. E aí, eu lembro que a gente saía, todo mundo junto, a gente acabava a aula de hip hop, a tia Helenice ficava louca. Que a gente chegava pra aula de balé com as roupas largas. E eu lembro que vocês E ficavam ela sentados olhava na escadinha, assim, Sim. naquela escadinha da entrada. Era uma escadinha. Ela olhava, chegou, pessoal. Podia ter pelo menos te colocado uma meia calça, ela falava, né? Porque a gente ficava com aquelas bermudonas. E aí, foi isso. Não tinha um preconceito, não tinha nada. Os meninos todos tentando... Porque falava assim que pro b-boy era melhor, né? Pra poder fazer as movimentações. O balé ajudava muito. Sim. Então, eles iam fazer aula no Etan. Ai, foi uma época muito gostosa. E a força, Letícia, que a dança urbana trouxe para a dança em Taquaritinga, porque assim, vocês têm uma força no movimento. É uma força. Uma energia no movimento que a dança clássica... Não dá pra entender. A dança clássica, ela não tem essa energia. Por mais que você fala isso para uma criança, para a criança compreender a energia da dança clássica, é mais difícil. Quando você pega uma criança que faz uma dança urbana e leva ela para a técnica clássica, ela já vem com essa energia, ela já vem com essa fluidez. Então, a dança urbana foi, quando eu falo que, né, por que ela tá também inserida naquela coisa, por que a dança deu um up? Ela deu um up porque... teve essa junção. Essa energia ficou mais visível. Eu tentei trazer para a dança moderna, mas como a dança moderna era uma técnica mais rígida, vamos dizer, também. né? De certa forma também. Vocês não conseguiam encontrar isso. E na dança urbana você conseguia ver mais. Então, por mais que vocês tinham dificuldade no balé, quando vocês chegavam, né? E via a Elê, que dava aquela loira felpuda, dava um certo medo dela, e né? era a persona da época, Era. gente. O professor de dança do balé, ele tinha aquelas características. Não tinha o que você fazer, né? Não era aquilo. A energia que vocês tinham era diferente. Era. Então, complementou. Foi um complemento. E eu acho muito mais difícil do balé para dança urbana, não sei, porque eu até hoje, gente, tô que nem uma não louca. eu não consigo, eu sou mole, eu não consigo fazer aquele negócio. Mas depende muito da construção. Porque, por exemplo, pra mim, eu não consegui me formar no Etan. Porque era muito difícil, porque eu fui criada lá na dança de rua, que não tinha uma postura, e aí era uma coisa mais livre, né? Tipo, meu braço podia fazer de qualquer jeito, que tava dentro, né, da proposta da dança de rua. Agora, no balé, chegava lá, tia, tá torta ainda, bota a bunda pra dentro, bota a barriga pra dentro. Então, pra mim ainda, eu achava muito difícil. Hoje é diferente, Era muito né? cruel. Era cruel. Pros fortes, né? Não, passou isso. Eu falo que era pros fortes. Poxa, meu parto normal foi quase tranquila, muito de boa, porque a gente, Muito tranquila no parto do balé. Né? Meus professores lá, Às vezes tem gente que fala assim, mas não doeu isso, uma coisa... Eu falo, gente, quem dança, a dor é tão diferente, a gente sente tanta dor em tantos lugares, que uma dorzinha assim... Eu lembro das meninas tirando a sapatilha e chorando. Sem unha. E eu falava, gente do céu, isso aqui é firme, né? O que vocês sonham em ver nas artes em Taquaritinga nos próximos anos? Eu sonho com mais união. Com a união dos artistas. Eu sonho com uma cooperativa de dança ou uma cooperativa de arte. Porque nós temos o Cine Teatro, mas ele precisa ser recheado. Ele precisa ser mais bem cuidado, né? Não pelas pessoas. Hoje nós temos um secretário da Cultura que está se empenhando bastante, mas não é só isso, né? A gente precisa de ir atrás de iluminador, nós precisamos de figurinista na dança, porque a gente não tem mais as costureiras que nós tínhamos antigamente. Então, assim, eu sonho com essa união, eu sonho com a cooperativa, e eu tenho um sonho... que até pode parecer estranho, eu sonho da Etan ser novamente reconhecida como a mãe ou o pai da dança. Eu acho que a Etan hoje ela é um pouco marginalizada, porque lá no início da Etan só frequentava realmente quem tinha posses, né? Quem tinha poder. Mas isso, gente, em 1937. A Etan
depois depois de tempos, ela foi crescendo e ela é uma escola que ela não tem a elite, como todo mundo fala. Ela é financiada pela prefeitura, a prefeitura paga os professores, mas a Aitã muitas vezes não tem direito para comprar uma lâmpada, né? E hoje eu vejo uma certa marginalização em torno dela. Volta-se a falar que ela é uma escola de elite. E então eu sonho que as pessoas voltem a ver que ela é a acolhedora da arte, até em geral, né? Porque a Aitã não é só dança. A Aitã tem música também e ela pode ter até mais coisas. Ela é a única escola pública de Taquaritinga. Eu tenho muito receio que isso acabe. Fico muito receosa e sonho para que os artistas voltem para as escolas, que não tem essa obrigatoriedade do artista ter pedagogia. Isso me preocupa muito, porque a partir da hora que a gente tem um curso técnico de dança dentro de uma cidade, a gente faz um curso técnico para dar uma profissão, né? Se essa pessoa faz um curso técnico e não tem para onde ir, não tem para onde dar aula, não tem sentido essa profissão, né? Então agora o meu sonho é a cooperativa de dança, que os artistas retomem, né, o papel deles dentro da escola. Na verdade, que o artista da dança e das artes em geral tenha uma carreira de verdade, né? Sejam profissionais com carteira assinada, que tenham capacidade para se aposentar da arte, né, e não, né, ter que ter outro trabalho para acontecer isso. É um baita sonho, né? Nossa, é admirável, né? Porque realmente é uma escola tradicional que existe há muitos anos, então tem que se manter, hoje, né? Se você for ver na região e em Taquaritinga, eu acho que quase todas as escolas têm pelo menos 2 ou 3 professores que saíram de de dança. Sim. Eu acho que todas. Né? Todas têm. É verdade. E os alunos também, eles Sim. estão em todas, né? Tanto que... Que fazem lá, fazem cá. Aqui eu tenho um aluno do ETAM também. Faz as nossas aulas e faz do ETAM também. Bom, eu também sonho com esse espaço, né? Em que a gente tenha professores inseridos nas escolas, né? Que as nossas crianças possam ter essa modalidade em escolas municipais, estaduais, privadas, que elas tenham consciência corporal e aí gerando oportunidade e emprego para os professores de dança, né? Que essas aulas sejam ministradas por professores de dança. Sonho também muito com o público, que as pessoas voltem a frequentar e bebam da água de uma exposição artística, de um sarau, de uma apresentação de dança, que não sejam só as famílias. Às vezes a gente divulga o próprio festival de teatro lá, que eu fui jurada esse ano passado, a plateia, gente... pouquíssimas pessoas. Então, que as pessoas voltem a ter, né, esse despertar consciente de que, telefone é legal, séries, ficar em casa, mas você estar vivo num ambiente sendo alimentado por arte é outra história. Você vai ser uma pessoa diferente, você vai se destacar, independente de atuar em arte ou em qualquer outra profissão, né? Ela devolve a gente para nós mesmos a arte. Então, eu sonho que a plateia esteja viva, sem precisar implorar para a família tá lá, né? Então, público. E a gente estava comentando sobre o Coreto, né? Que fez parte da minha infância. A gente tinha a Banda Furiosa lá, que aquela praça volte a ter vida, que as nossas crianças possam ir ouvir música ao vivo, aquele sopro, marimba, né? A Banda Furiosa. E por que não ter apresentações de dança, né? Nossa cidade possa o ano todo ter, né, manifestações artísticas com plateia. Tem tantos músicos, né, que podem frequentar o Coreto. O Coreto. Para a dança, eu pedi para os vereadores, para as vereadoras mulheres, né, a gente fez uma reunião com elas para colocar tomada na praça. Para a gente poder ligar as coisas, porque assim, tanto nós como vocês... A gente sempre dá uma ocupada na praça. E aí tem que levar aquela caixinha de som que não vira nada. Não. E de repente, se já tem essa estrutura... Na verdade, nós precisamos de estrutura. Mais estrutura para ficar mais fácil chegar lá, né? E aí o público, a gente acaba formando o público. Se a gente vai até ele. Aí a gente leva ele até o teatro.
É isso. Quando a Sofia se apresentou no Etam, uma das apresentações foi lá no Coreto com vocês, lembra? Sim. Que vocês fizeram uma roda em volta do Coreto. Foi tão bonito. Sim. Quem tava passando já parou para assistir. E é isso de formar público também, né? Nossa, o que tá acontecendo ali? Vou dar uma olhada, né? Porque artista não falta em Taquaritinga. Então, tendo a estrutura... Sempre vai ter alguém ali. É isso. Sempre vai ter alguém ali. Então, vamos para finalizar. Meu Deus. Vamos fazer aqui um nosso 7-8, tá? Eu pergunto, vocês respondem. Só uma coisa rápida, tá? Dançar descalço ou com meia? Descalço. Descalça. Aprender passos novos ou repetir os favoritos? Novos, sempre. E repetir sempre também, os novos. Que é importante também. Porque repetir nunca é a mesma coisa, né? Eles sempre serão novos. A cada repetição é um novo movimento. É um novo movimento. Isso é verdade, nunca é igual, né? Errar o passo e continuar ou parar e recomeçar? Errar o passo E continuar ou parar e começar e recomeçar? Não, eu continuo. Continua. É. Ensinar a coreografia pronta ou criar junto com os alunos? Criar junto com os Eu alunos. sabia que você ia responder isso. Peraí. Aquecimento longo ou curto? Curto. Porque como eu sou mãe hoje, tudo vai ter que ser Tem que ser muito cronometrado. rápido. Corrigir na hora ou deixar fluir primeiro? Deixar fluir primeiro. E a última. Aquecimento ou alongamento? Só o alongamento ou só o aquecimento? Não, o aquecimento, alongamento é obrigação minha fazer em casa e já chegar alongada. Pronto. E a última pra D. Mais técnica ou mais expressão? Mais expressão. É isso, gente. Arrasou nesse... Foi lindo! Foi muito bom! Faça com todos, porque é muito gostoso. Legal, né? Agradeço imensamente. Foi lindo. Eu também. O convite foi lindo, eu né? também. Ter a oportunidade de contar. Gente. Ter essa voz, né, que Bê? cabe Ter essa a possibilidade, gente, você dá essa voz pra gente, né? Porque hoje em dia todo mundo é triste, mas as pessoas vão descartando os dinossauros, né? Quando eu digo dinossauro, são as pessoas que estavam lá atrás, ninguém tem mais paciência de ouvir longas histórias e tudo mais. E você abrir isso pra gente, assim, né? Foi muito forte e intenso e maravilhoso. Olhar que pro agradeço. retrovisor também, né? E ver. Eu que agradeço, gente, vocês aqui. Denise, sempre uma inspiração desde quando eu comecei a dançar, né? Não tem nem o que falar, assim, até hoje. E se tiver uma pessoa que pra eu correr agora e perguntar algo, pra decidir algo importante, vai ser você, com certeza. Eu fico super emocionada. Você é. Ué. E, Bárbara, você também, você é um pouquinho do que eu gostaria de ser. Ai, é nada, ué. Você também, sim. Você também com uma estrutura. Eu também, assim, eu me vejo muito em você. Eu acho que você foi mais além do que eu gostaria, assim, né? Eu gostaria de fazer muito mais teatro na vida, só que eu sempre fui muito medrosa, sempre fui grudada aqui em Taquaritinga, eu tenho o pé grudado aqui, é difícil eu sair daqui. E aí, quando eu te vi lá, eu falei, caraca, é possível mesmo, olha aqui, ela tá lá. Mas por ironia do destino, eu falo que eu fiquei, né, nem sei se tá gravando, eu fiquei com o pé assim, a bola pra fazer o gol. E isso é coisa que eu trabalho na terapia, porque eu sinto que eu não fiz ainda o gol, né? Eu sei que existe personagem pra qualquer idade. E tem vários gols. E né, tem vários também. gols, Ninguém faz um, né? Mas ao mesmo tempo, você também me inspira, porque você é mãe de duas aqui, respirando arte, criando. Então eu preciso me mover internamente pra também descobrir que caminho que eu posso tomar pra também viver disso. E então vai é acontecer. recíproco, né? Vai acontecer, porque É comigo recíproco. foi assim também. Eu me senti totalmente travada depois que eu tive a Sofia. E aí eu falava, gente, que coisa estranha eu voltar a dançar, né? Sendo que eu tenho que cuidar da minha criança agora. Mesmo porque você não voltou a dançar a Letícia. Aquela Letícia. Não. Você começou a dançar de novo, Foi né? isso. Porque a partir da hora que você vira mãe, aquela Letícia morreu. Não, morreu. É. Exatamente Então, isso. é iniciar a dança, né? É uma nova dança. Não é você mais. Não, é um novo corpo. Não é É? nada. Não, um novo corpo. Muito Nada, doido. nada. E aí eu fiz aula com o João Vitor lá de Ribeirão. E aí a primeira aula eu fiquei pensando que ele tava me olhando o tempo todo, né? Falando, gente, que torta. E aí não tava acontecendo nada, né? Ele não tava nem me observando. E aí acabou a aula, eu falei pra ele, você tem a paciência comigo? Ele, o quê?
Não tô entendendo, né? É neura tua, minha filha. Eu abri a porta ali, saí, chorei, mas eu chorei tanto. Eu falei, ai, meu Deus, eu voltei. Teve uma catarse. E aí teve aquele negocinho, né, de tipo, nossa, que gostoso. Eu consigo ainda. Sim. E aí a gente vai indo, a gente para um pouco, vai, volta. É. Isso, aquilo. Eu danço amamentando às vezes ali. Eu e achei aí que eu vai. fosse morrer quando eu tive a Isadora, assim que eu Sério? falei. Porque o Henry falou assim, né? O pai da Isadora. Corta, É. né? Ele falou assim pra mim, não, pelo menos uns 2 anos você vai parar, você não vai ver dança na sua vida. E eu prometi pra ele que eu ia fazer isso. Mas, gente, o primeiro ano, Meu eu Deus. quase morri. Eu quase morri, foi uma coisa assim. E quase morri porque de tudo, né? Não, Porque ser mãe não é uma coisa fácil. Do teu corpo mesmo. Tudo tá ainda, né, E pulsando. quando volta, a gente sente isso mesmo. Parece que. Porque como a gente morreu, é uma morte. Mas Vive aí, um luto. parece que você não sabe nada. A gente quer voltar para aquele lugar onde a gente parou e a gente não vai encontrar aquele lugar. Por isso que eu falei dançar descalço. Que hoje eu sou outra. Na época era muito mais o balé, hoje eu sou outra bailarina. Então é. Mas olha, Letícia e obrigada, Rogério. Muito obrigada, Gero. Gero. Assim, é muito legal esse espaço que vocês inventaram. Gente, vocês têm que fazer isso. muito Bora legal. fazer quando Faz- vocês quiserem também, tá? Mas depois, mesmo que terminar a entrega do trabalho, façam pra Taquaritinga, gente. Fazer. Vamos Façam isso virar ao vivo, alguma coisa assim concreta. Meu pai falou assim: ai, eu quero assistir. Eu falei, pai, não, depois você vai ver. Porque mandam convite pra todas as academias de dança, façam. Foi maravilhoso, né, Dê? E eu acho aqui, eu vejo aqui assim nascer, porque assim, quando eu falo que a Itã é a mãe e o pai, porque pelo tanto que ela tem, pelos anos que ela existiu. Mas eu acredito que daqui, dessa proposta de vocês, a gente terá uma nova. Vocês vão mãe, mexer, vai ter isso. né, porque vocês vão conseguir formar múltiplos artistas. Sim. E essa ideia é muito importante, legal. porque a arte, Pioneiros, né? a gente fala Pioneiros. que tem a dança, tem a música, tem as artes cênicas, mas na verdade é o artista. Né? E vocês terem esse pensamento de formar um artista múltiplo, né? Dar essa possibilidade, principalmente para as crianças, né? Eu acho. Eu fico Parabéns. muito feliz. Muito obrigada, Obrigada a gente. você. Muito Eu obrigada. amei. É um futuro. É um futuro Não, Odê, muito e assim, importante. você falou, né, falou muita coisa importante que vai reverberar lá fora. Vai. Isso tem que ser encaminhado, essa voz, né, de certa forma, precisa. Então, foi um pontapé inicial aí para muita coisa da cidade. Até mesmo as pessoas enquanto telespectadoras. Não, também, vai né? ser babado. Vai ser isso. babado. Parabéns. Nossa, sério. Gente, eu vou agradecer, né? Muito obrigada pra quem ficou com a gente, assistiu o nosso primeiro episódio com essas maravilhosas. Compartilhem e vivam a nossa arte. Beijo.